E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Prepara Eng. Meu nome é Daniel e o estudo hoje vai ser sobre trabalho, estudo dos gráficos força versus distância. A gente precisa saber a definição de trabalho, tá, pessoal? Que é trabalho é energia transferida para um objeto ou de um objeto, através de uma força que vai agir sobre ela. Então, tem uma força agindo sobre esse objeto. Quando a energia é transferida para o objeto, ou seja, você está colocando energia no sistema, o trabalho é positivo. E quando a energia é transferida do objeto, ou seja, você está retirando energia desse sistema, o trabalho é negativo. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente consegue, então, calcular a variação de energia cinética em função do trabalho. A diferença de energia cinética, então a variação de energia cinética nesse objeto, que a energia cinética então está atrelada à massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 desse objeto, a diferença da variação, então, final menos inicial, é igual ao trabalho exercido nesse objeto. Então, se a gente faz um estudo do momento inicial do objeto e do momento final desse objeto, a gente consegue, então, predizer qual foi o trabalho nesse objeto. E se a gente sabe a cinética inicial desse objeto e o trabalho feito nesse objeto, a gente também consegue encontrar qual vai ser a cinética final desse objeto. Então, a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total executado sobre essa partícula. Para, então, a gente conseguir graficar esse trabalho através das forças que exerce sobre ele versus a distância, a gente sabe que o trabalho executado por uma... que em um trabalho executado por uma força constante, temos que a força vezes a distância vezes o cosseno de A, que vai ser, então, o ângulo onde essa força está sendo executada naquele objeto, é igual ao trabalho. Como temos, então, que no lado direito aqui dessa equação, que a força é um produto escalar e a distância também, a gente pode escrever, então, que o trabalho é igual a força escalar vezes a distância escalar. Que então vai ser o ângulo de movimento desse objeto, que vai ficar mais claro aqui. Por exemplo, nesse esquema aqui, que a gente tem uma força atuando na diagonal aqui desse objeto, desse ponto aqui, que a gente chama ele de ponto, é um objeto, enfim. Mas ele está atrelado só ao eixo X aqui, ele se move só no fio do eixo X. Desculpa. Então, a componente da força desse trabalho, ela só pode ser somada no eixo X. Então, a gente tem que decompor essa força no eixo X e no eixo Y. Como ele só se move no eixo X, a gente só considera a força do eixo X. Por isso o cosseno, porque, como vocês podem ver aqui, o cosseno é o ângulo adjacente sobre a hipotenusa. Deu para compreender? Então, se você conhece o ângulo, conhece a força, você consegue decompor essas forças e encontrar o eixo X aqui. Ficou claro, pessoal? Continuando aqui, o gráfico da força vezes o distanciamento. Se a gente tem uma força constante atuando sobre esse objeto, a gente consegue calcular, através da distância, qual é o trabalho total executado por essa força dentro daquela variação de distância. Se a gente, então, consegue graficar essa força linearmente crescendo de acordo com a variação de distância, a gente também consegue, então, desenhar um gráfico que a força varia linearmente através
enquanto a distância também aumenta. O trabalho realizado pela força gravitacional. Ali a gente estava falando de um trabalho linear, né, pessoal? Então, a força gravitacional, ela também exerce trabalho em todo o objeto. Se o objeto está em suspensão, ou seja, se ele, digamos assim, você levanta então um objeto e solta ele do ar, a força gravitacional vai agir sobre aquele objeto. Mas aqui temos alguns esquemas, tá? Primeiro aqui, vamos começar com um tomate. Esse tomate, inicialmente, ele foi jogado para cima, aqui ó, com uma velocidade V0 inicial para cima, com uma cinética muito alta, porque acabaram de jogar esse objeto para cima. E ele está com distanciamento, com a variação de distância positiva aqui, no eixo Y. Com a cinética começa bem alta e a cinética vai aumentando, né? Vai diminuindo. Então aqui em outro momento, no V1 aqui, a cinética vai ser menor. Por quê? Porque a força da gravidade está exercendo um trabalho negativo nesse objeto. Como que a gente consegue então descrever esse trabalho negativo? Se lembra que o trabalho ele vai ser a força vezes a distância, vezes o cosseno de A? O cosseno aqui, ele vai ser um cosseno de 180. E cosseno de 180 é negativo, é menos 1. Por que 180, pessoal? Porque a força da gravidade tá no Y negativo aqui, tá indo para baixo, e o distanciamento desse tomate aqui, desse objeto, tá para cima. Se você sobrepõe essas duas forças, o ângulo que se faz é de uma meia-lua, 180 graus. Então, o cosseno é de 180 menos 1. Aí aqui, em alguns momentos dessa variação, tá? Quando que os trabalhos executados são positivos e são negativos? Quando o distanciamento é para cima, a força da gravidade exerce um trabalho negativo. Aí aqui a gente chega no segundo ponto desse tomate, é quando a energia cinética, que é zero, a potencial é máxima, e ele começa a cair. Em algum momento ele vai começar a cair, né? A não sei que seja uma força muito, muito forte que tire ele das implicações gravitacionais da Terra, que é o exemplo que a gente está dando no tomate, né? Então ele começa a cair. Quando ele começa a cair, o trabalho executado pela força gravitacional agora vai ser positivo. Por quê? Porque o distanciamento está para baixo, o produto escalar da força vezes distanciamento, que também está sendo para baixo, tem um ângulo de 0 graus. E cosseno de 0 graus, pessoal, é 1. Então, o trabalho executado pela força gravitacional vai ser positivo naquele objeto. Deu para entender? Eu falo mais sobre ângulos seno, cosseno, tangente em outra aula de círculo trigonométrico, que vocês também podem assistir em outras aulas complementares. No esquema do elevador, a gente tem o elevador aqui descendo, com a variação de distância para baixo. A força realizada pela gravidade vai ser positiva, como eu expliquei anteriormente para vocês. Olha aqui, ó, mas o tensionador, o cabo do elevador, que ele não está suspenso no ar, então o cabo desse elevador realiza um trabalho negativo. Então ele não deixa o elevador, né, ter uma queda livre, por exemplo. Mesma coisa aqui, pessoal. A gente tem esse esquema aqui de um bloco num plano inclinado. Em algum momento aqui esse bloco ele saiu aqui do ponto zero com uma força X. Essa força ele foi propulsionado aqui, né, para cima. Em algum momento esse bloco para. Quando esse bloco para, digamos aqui que fosse no x igual a 2, distanciamento igual a 2, digamos 2 metros, tá?
a cinética vai ser zero. Quando a cinética é zero, a potencial é máxima. Vocês lembram desse... Levando em conta que não tem atrito aqui, tá, pessoal? Nem resistência do ar, nem nada. E esse objeto, quando ele começar a cair, porque aqui ele parou porque tem a força da gravidade aqui exercendo um trabalho negativo, quando ele começar a cair, o potencial, que era máximo, vai ser transformado em cinético de novo, o potencial vai para zero, e o cinético vai voltar a ser o máximo quando ele chegar no ponto zero aqui novamente, com a força da gravidade exercendo um trabalho positivo. E a última força que eu vou apresentar para vocês hoje é elástica. O diferencial da força elástica, pessoal, primeiro que não é uma força, não é um trabalho constante, tá? O trabalho trabalho da força elástica é variável. Variável por quê? Para começar, a força elástica ela é oposta ao sentido do deslocamento, o que era contrário do que a gente estava vendo antes. Digamos aqui que o bloco ele fosse preso na ponta livre dessa mola aqui. Quando tu tem um deslocamento então positivo, a força dessa mola vai ser negativa. Por quê? Porque a mola ela sempre vai tender a voltar no estado zero dela, no estado relaxado dela. Se você não danifica, né? Não deforma essa mola. Então aqui o trabalho dele vai ser negativo, porque essa mola está esticada, ela vai querer contrair novamente para voltar para o estado zero dela. E quando você comprime essa mola, ela vai querer expandir. Então a força ela é positiva enquanto o deslocamento é negativo. A constante K dessa mola, já que a lei de Hooke então propõe que a força é igual a menos K vezes X, K é chamado de constante elástica. O X é o deslocamento, né? Que é a medida da rigidez da mola. E quanto maior for o valor de K, mais rígida é a mola, ou seja, maior é a força exercida na mola para um dado deslocamento, seja negativo, seja positivo. E esse K ele é medido em newtons por metro. Aqui então eu trouxe o porquê, né, eu falei para vocês que a força elástica é uma força variável. Como que a gente então descobre o trabalho? Porque a gente antes estava falando que o trabalho, né, ele era uma força constante, mas já que na mola é variável, como que a gente vai, enfim, deduzir uma fórmula de trabalho, já que o F ele não vai ser constante? Não é tão simples, tá, pessoal? Vocês vão aprender isso quando vocês entrarem na engenharia, mas por cima, o que a gente faz? Já que a gente imagina pequenos momentos de deslocamento, infinitesimais de deslocamento. Dentro desses pequenos momentos de deslocamento, a força vai ser constante. Ela vai variar com um deslocamento, se você imaginar em metros, por exemplo. Mas se você imaginar em micro deslocamentos, digamos assim que a gente consiga arredondar essa força para constante. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue derivar essa fórmula. E derivação vai, derivação vem, a gente chega que no final o trabalho vai ser igual a metade da constante elástica vezes o deslocamento inicial ao quadrado menos a metade da constante elástica vezes o deslocamento final ao quadrado. Então a gente chega na fórmula de trabalho dessa força elástica que tem uma força variável. E aqui que é o diferencial. Olha, como vocês percebem aqui, quanto maior o deslocamento, essa curva ela começa a crescer exponencialmente, porque é ao quadrado. Então vocês veem aqui que o gráfico de trabalho da força elástica pelo deslocamento é exponencial. E a força
também ela é inversa, né, ao deslocamento. Então, como vocês podem ver aqui, quando o deslocamento é negativo, a força é positiva. E quando o deslocamento é positivo, a força é negativa. Por hoje é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu deixei o meu e-mail pessoal aqui para qualquer dúvida. É só chamar. Estou tendo dificuldade em entender física. Me chama. Pode não ter sido a aula, mas estamos aí, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.